gente, aqui é a Anne, não é a Thalita. E eu esqueci o que falar. E a gente tá começando mais um podcast. E o nosso assunto é bullying. Vamos contar a história da Sinara pra vocês, né? Mentira. E assim nasceu Sinara. Oi, gente, aqui é a Thalita e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa brincadeira que nada tem de engraçado. Oi, gente, aqui é a Sinara e sim, eu praticava bullying. Há boatos de que pratico ainda hoje. Boatos? Boatos, nada confirmado ainda. Mas a gente vai conversar hoje sobre bullying e dados estatísticos e como afeta e o porquê acontece, pra gente entender um pouquinho mais, pra gente parar de achar que é mimimi dessa geração Y. Não é mimimi, galera. Vamos entender direitinho o que tá acontecendo, como é que as pessoas estão interagindo, como é que as nossas crianças, o futuro da nação, está lidando com essa situação, como é que as escolas estão lidando com essa situação, o que existe de efetivo para aprender a lidar com o bullying e as consequências dele para sempre que ficam, porque sim, as consequências ficam para sempre marcadas nas pessoas que sofrem e nas pessoas que praticam. Então hoje nós viemos aqui com esse papo que hoje não é tão divertido assim. Nós vamos falar uma coisa um pouco mais séria por aqui. Vamos contar um pouquinho sobre as impressões de cada uma, sobre como vivenciamos nossa fase onde tínhamos tanto bullying na nossa vida e antes mesmo disso ter um nome definido cientificamente, né, que antigamente a gente não chamava muito de bullying, mas hoje em dia, como a gente já tem nome, já tem tudo, vamos falar um pouquinho sobre como a gente sobreviveu até hoje. Vamos indicar algumas leituras para vocês que são bastante legais, que abordam o tema também e obviamente vamos trazer também alguns dados, né, mais de pesquisa para vocês verem que essa história realmente não é mimimi e muito menos uma brincadeira de bom gosto. Sobre o bullying, ele se caracteriza por agressão física ou verbal, apelido e que ele é praticado de forma reiterada. Não é uma vez uma implicânciazinha que caracteriza o bullying. O bullying ele é caracterizado por uma reiteração de uma atitude que visa humilhar, que visa oprimir, que visa diminuir, enfim, uma outra pessoa. Basicamente, o que eu vejo hoje em dia é que as escolas não sabem muito lidar com a questão do bullying, porque cada um lida de um jeito e acaba que os pais também não sabem lidar muito com a questão do bullying quando recebe o filho, tanto que o filho que pratica quanto o filho que sofre o bullying, principalmente o filho que sofre o bullying. Então a gente vai pensar um pouco mais sobre isso. Vou começar falando sobre uns dados, só pra gente ter uma visão do que a gente tá falando. No Brasil, a gente conseguiu pegar várias informações de algumas fontes diferenciadas que falam que a média de bullying, né, a média de crianças que sofrem bullying no Brasil é de 40%. Então você pega no Brasil 40%, na Espanha 36%, na Colômbia 39%. A média mundial que a gente conseguiu ver é que de 40% das crianças que estão em idade escolar, elas sofrem bullying. Será que é necessário mesmo? Porque tem gente que fala que bullying é necessário para a criança crescer e aprender a se virar e aprender a se defender. Poxa vida, mas será que naquele ambiente em que você tá ali para estudar, é realmente necessário você estar passando por esse tipo de situação? Exatamente. Acho que a maior questão é essa, porque eu também já escutei muito isso. E principalmente assim, eu sofri bastante bullying quando eu era mais nova. A gente brinca aqui, pessoal, que a Sinara faz bullying com a gente, mas é porque ela faz bullying só com a gente. Ela não é uma bullying de verdade. Ela não é má pessoa, não. Ainda mais com relação, né, como o bullying realmente acontece, que, né, são grupos. Como que o bullying acontece? Se fala pra gente um pouquinho, só pra gente ver que você realmente não é uma bullying. Vai, amiga, se defende. Se eu fosse, eu seria os três numa pessoa só, porque o bullying é basicamente formado pelo autor, né, a pessoa que vai praticar, vai tomar atitude, vai apontar o dedo, vai botar o pé na frente pro amiguinho cair. Tem o espectador, que é tão nocivo quanto o autor, porque ele meio que fica dando força e ele fala que duvida e ele fala, vai lá, faz. Só o fato de não fazer nada, né? Ou ele fica ali olhando e por ele ser espectador... Lindo! Não, ele é o espectador, então ele tá ali parado olhando e o cara que é o autor, ele meio que tá dando
Ibope pra ele. tá dando cinema Não, pra na verdade, aquele cara, sabe? O cara tá dando ibope pro bullying. Porque ele fala assim, pô, aquele cara ali, ó, meu fã, por quê? Que eu tô praticando um bullying aqui. E tem, obviamente, o alvo, que é a pessoa que tá sofrendo o bullying. No caso, eu. Que é a pessoa que tá sofrendo o bullying. Então, é basicamente isso. Vou falar só sobre o contexto, porque elas falam muito que eu pratico bullying, e sim, eu praticava bullying quando eu era criança. Então eu vou contar o meu contexto histórico e a gente vai fazer aquela de sempre, né? Cada um conta o seu contexto relacionado ao tema. A minha história com bullying eu era a menor da minha turma, a mais magrela, a do cabelo cacheado pra cima, a do nome esquisito. Eu era um pacote perfeito para sofrer bullying. Em contrapartida, quando eu percebi que isso ia acontecer... É porque exatamente por isso que eu praticava também. Eu também. Vai. E aí, como eu percebi... Mas é muito normal. Normal. Vou até te interromper. Bullying o ataque assim, é a melhor defesa, né? Muitas pessoas que praticam bullying, elas praticam bullying antes que pratiquem com elas. Exatamente. Eu era um prato cheio pro bullying. Então, o que eu pensei? Espertinha. Eu pensei... eu vou ser bullyingada? Não, amor, vou praticar o bullying. E eu era um pouquinho terrível mesmo. E eu tinha um agravante de que, assim, eu tinha uma carinha de anjo. Eu tinha o cabelinho douradinho, lourinho, cachinhos dourados. Eu parecia um anjo. Então os professores não acreditavam que aquela criaturinha tão pequenininha... Olha essa menina tão bonitinha. Você acha que ela não vai fazer mal pra alguém? Eu sentava no colo da professora, fazia cara de santa. Elas super acreditavam. Então elas realmente não acreditavam que eu era capaz de praticar aquele tipo de bullying. E quando eu não praticava, eu estava incentivando alguém a praticar. Teve um episódio que esse ficou bem marcado. Na minha infância, basicamente, eu não lembro porque era comum pra mim, então não ficou marcado. E era muito toma lá da cá. Eu praticava bullying e recebia também. Mas teve um episódio na minha pré-adolescência, adolescência, que eu fazia vôlei. Eu joguei vôlei durante os 4 anos. E tinha uma menina que entrou pra fazer vôlei com a gente, eu não me lembro o nome dela. Mas ela parecia muito... Eu vou falar, vai parecer que é bullying. Não é. Mas é porque a estrutura dela... Sabe assim, uma pessoa bem quadrada? E aí eu chamava ela de Frankenstein. Não parece bullying, não é isso. Eu chamava ela disso. Não tô falando... É só pra contextualizar, pra as pessoas conseguirem visualizar. Mas não deixa de ser. Mas não, era bullying. Eu não tô dizendo que não era. Pelo contrário, era. E ela tinha essa estrutura, né? E ela era os ombros bem retos, assim. Ela era bem quadrada. E aí eu falava que ela parecia o Frankenstein. Não é bullying não, tá? Mas era bullying. E eu lembro que ela sofria bastante com isso. E eu não tive nem um pouco de empatia. Eu não me coloquei no lugar dela. E o bullying, ele basicamente ele tem zero empatia. Sim. Ele, na verdade, ele tá gostando do sofrimento alheio. Ele tá se alimentando daquilo. Ele se diverte justamente com isso. E aí eu percebi que eu tava fazendo, acho que essa menina foi o start, né, de eu perceber que eu tava fazendo essa coisa, porque eu não jogava tão bem vôlei assim, e eu falava que ela jogava mal, falava que ela parecia o Frankenstein, e ela acabou saindo do vôlei. E ela parou de exercitar, ela parou de jogar, e eu fico pensando, vai ver, a guria era realmente um talento do vôlei, tipo... por conta de uma coisa que ela não aguentou no cotidiano, desnecessária, ela não precisava passar por isso, ela saiu do vôlei, porque ela não aguentava o bullying, porque eu praticava o bullying e as pessoas iam atrás de mim, porque é sempre assim, uma pessoa pratica e vai um bando atrás. Então, tipo assim, ela deixou de viver uma coisa que ela queria viver, porque se ela se matriculou, ela queria viver o vôlei ali. Ela deixou de viver aquilo porque tinha uma pessoa bem, escrotinha, fazendo aquilo com ela. Então, assim... são essas coisas que ficaram bem marcadas com relação ao bullying pra mim. E hoje, por eu ser amiga da Thalita, eu faço sempre essa revisitação ao fato de eu ter praticado bullying, porque ela foi uma pessoa que só sofreu. Eu sofri e pratiquei, mas ela só sofreu durante muito tempo e pelos motivos mais idiotas e hediondos. Ela só sofreu. Então esse é o meu histórico com bullying. Fala o teu, Anne, e depois a gente conta da vítima. Eu não me lembro de ter sofrido bullying na escola. Não lembro.
Não lembro. Se fizeram muito bem escondido. Parabéns pra vocês. Não fuderam o meu psicológico. Mas infelizmente, eu pratiquei também. Só que eu acho que era num nível bem abaixo da Sinara. Por quê? Negra. Eu era magra, tipo uma vara. Alta pra caramba. Sabe? Eu era o alvo. Eu seria o alvo. Então, como a Sinara e como acho que a maioria dos bullers, eu precisava meio que tá com a pessoal descolada. E o pessoal descolado é aquele pessoal que faz o bullying. Então, o que eu ajudava? Ajudava a fazer as letras das músicas, que diminuíam muito as pessoas. A gente fazia música para cada um da sala. Cantava, mas não cantava. Nunca cantei para a pessoa, sabe? Frouxa. Mas exatamente. Eu fazia aquilo, mas eu não queria magoar as pessoas. Eu só não queria... Só queria pertencer ao grupo. Fake bullying. Não, eu só não queria ser a pessoa, né, a tema da música. Eu não podia ser a tema. Então, eu tinha que estar ali pra... Eu lembro de uma vez, só pratiquei bullying uma vez, assim, de cara, mas foi com garotos. Homens, não ligo. Era muito bizarro. Hoje em dia eu fico... Quando eu paro pra pensar nas coisas das músicas que eu fiz, as coisas que eu falei, sabe? Fizeram um grupo agora do pessoal do colégio. E aí tá o grupo com quase toda a turma. Aí já desses vem uma garota e lança uma parte da música que a gente fez pra uma das meninas que está dentro do grupo. Aquilo me incomodou num nível, tipo, como que você faz isso, mano? Sabe, a gente é adulto, todo mundo com mais de 30 anos, e o pessoal vem lançar musiquinha de bullying, sabe? As pessoas não fazem ideia. As pessoas não querem. Eu não me orgulho nada de quem eu era. Embora eu nunca tenha feito para atingir a pessoa de cara, eu fazia nas costas. Não gosto do que eu fiz, não tenho orgulho nenhum. E eu luto muito para que as crianças que eu tenho à minha volta sejam bem diferentes do que eu fui. Enfim, sobre bullying, a minha história com bullying é um pouco diferente da história das meninas, né? Como a Fro falou, eu sou aquela que sofreu. Me chamo Paulina Bracho, né? Sou a sofrência em pessoa. Escuto o Pablo, não o Vittar, o da sofrência. Adoro. Então, assim, eu tive algumas histórias com bullying. Na verdade, assim, enquanto elas, teoricamente, seriam as minorias, né, e sofreriam com bullying e decidiram, no lugar de sofrer, praticá-lo, eu era extremamente o oposto. Eu era, tipo, branquela, também era mais magra do que sou hoje, o que não era muito difícil. E, tipo, olhos claros, cabelo liso, loura, bem assim, white girl e tudo mais. E, então, eu não sofria tanto, né, pressão estética, e nem sofria na escola, e assim, de uma forma com professores ou qualquer coisa assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito nerd. As minhas notas na escola, elas eram de 90 pra cima. Eu nunca tirei um B na escola, né? Nem eu. Então, assim, eu sempre fui aquela que sentava na frente, que falava com os professores, a queridinha dos professores, a CDF chata, Maria Joaquina, total. Era meio que Maria Joaquina, só não tinha o preconceito que a Maria Joaquina tinha, mas o resto eu era bem ela mesmo. Então, eu comecei desde bastante nova a sofrer certas pressões, principalmente quando eu saí da escola particular, que eu fiz a escola particular até mais ou menos a minha segunda série. Quando eu estava na escola particular, pertencente ao visual aceito e coisa e tal, tava tudo bem. E aí, a partir do momento em que eu fui para a escola pública, eu comecei a vivenciar a realidade da escola pública, principalmente para uma garota CDF que veio de uma escola particular. Ou seja, eu comecei a ser esculhambada à torto e à direito. Eu tive escolas melhores do que outras,
né? Eu tive uma vivência bem ruim numa das escolas, que eu inclusive tive que mudar de escola porque o bullying era tão forte que eu não estava conseguindo viver naquela escola, eu tinha que sair daquela escola, então a gente se mudou e fomos para uma outra escola, que essa escola pelo menos foi um pouco melhor, e eu sempre optei por não praticar esportes, principalmente porque os esportes são áreas em que você fica muito visível, né? As pessoas te veem muito, te julgam muito se você é bom, se você não é bom e tal. Então eu sempre pertencia ao grupo de xadrez, ao grupo do jornal da escola, e eu sempre fui dessa galera, assim. E isso foi a minha vida inteira escolar, praticamente, até que o meu pior bullying foi na escola, quando eu estava fazendo a 8ª série, que foi inclusive quando o meu irmão faleceu. A gente perdeu meu irmão e eu tava sofrendo toda essa parte de depressão e tal. E aí eu acabei sofrendo com bullying também nessa escola, onde pessoas se uniram inclusive pra me pegar fora da escola e me bater e coisa e tal. Eu cheguei em casa toda arrebentada e com a calça rasgada. Minha mãe foi até a escola tirar satisfação e coisa e tal. E depois eu descobri que, na verdade, essas pessoas, elas achavam que eu tinha um relacionamento com um dos meninos da escola, por isso que elas vieram brigar comigo. Eram várias meninas brigando comigo por homem, sendo que este homem era meu primo. E por isso ele ficava comigo o tempo inteiro, por isso que ele me protegia. Só que elas não sabiam, elas não pararam pra me perguntar, elas só me bateram. Uhum. E aí a minha mãe foi lá na escola, tentou resolver. Então, assim, a minha vida inteira escolar foi meio que assim, até que eu cheguei no ensino médio, onde eu conheci a minha bully preferida, que é a Sinara, e a minha segunda preferida, que é a poser aqui, que é a Anne. E elas me protegiam muito, e sempre me protegiam. Elas meio que praticavam um pouquinho comigo, me zoavam levemente, mas só que sempre elas me zoavam levemente, mas se importavam com o que eu sentia, e era muito diferente. Inclusive, até no Júlia Kubitschek, que era a nossa escola, eu também pertencia à biblioteca da escola, ficava lá dentro, enfurnada na biblioteca, pegando sempre livro e tal. Então, assim, sempre foi o meu mundo. Sempre gostei de me isolar dentro do cheiro de livro da biblioteca e me esconder um pouco das pessoas, né? A única vez que eu pude realmente pôr a minha cara a tapa e aparecer um pouco mais e pertencer, sei lá, a ser até representante de turma e coisa e tal, foi no Júlia Kubitschek, principalmente por causa do apoio que as meninas me deram. Então até nisso eu sou grata, porque elas meio que fizeram com que eu pudesse finalmente sair da minha casca e não ter medo de falar e não ter medo de que alguém vai me bater, não ter medo de me expor. Então, assim, por isso que eu brinco que elas são bullies, mas na verdade elas me salvaram. Então, assim, elas podem ter praticado bullying com outras pessoas, mas elas me ajudaram muito a sair da minha casquinha e a poder viver uma vida normal dentro de um colégio, e até dizer que foi a melhor época da minha vida, porque realmente eu curti a escola como nunca, assim. Vai ver, você era a minha redenção. Eu fico pensando nisso, né? Tipo, você era fake, cara. Até o rego. Eu só respeitava as pessoas, não queria fazer com elas. Isso não é bullying, amor. Eu consigo visualizar que algumas coisas que motivam bullying é a defesa, a crueldade, aquela crueldade que a gente tem a mania de atribuir à criança, né? Que a criança ela é crua e cruel. Né? Como os sentimentos dela estão muito crus, ela beira a crueldade quando ela fala algumas coisas. Então eu acho que é muito isso. Tem aquela coisa de inveja, né? De você praticar o bullying com aquela pessoa porque você queria ser aquela pessoa, você queria ter o que aquela pessoa tem. Sim. Você queria representar o que aquela pessoa representa. O bullying como forma de ser popular. Eu sou bonzão, eu faço mesmo, eu aconteço, eu sou popular porque eu pratico bullying. Então é a busca pela popularidade, enfim, praticando bullying ou diminuindo alguém. Eu vejo isso como motivação. Vocês têm alguma outra coisa assim que vocês consigam lembrar? O bullying pra aparecer tá muito nessa parte de popularidade também. Sim, de se autoafirmar, né?
O que eu não entendo é porque a maioria das meninas na minha época faziam bullying por outros meninos. Tipo, mas até sabe? hoje isso acontece. Mas eu não sei se isso se eu encaixa não como sei bullying. até hoje, porque não aconteceu, eu não tipo tô assim, vendo elas hoje. perseguiram você. Isso continua, elas perseguiam todo dia. Sim. Porque tem isso, o bullying ele é uma reiteração. O bullying ele não é uma coisa isolada. Então, tipo, todo dia elas te perseguiam, implicavam na sala, diminuíam, davam um jeito de humilhar, te agredir de todas as maneiras. Isso era reiterado. Sim. Até tomar uma atitude, enfim. E aí, isso sim é bullying. Elas passaram um ano me perseguindo. E as formas de praticar o bullying, conforme a gente falou, pode ser uma agressão verbal, você tá sempre xingando, ofendendo, seja a pessoa Eu acho que ou começa com uma pequena zoação interna. Tipo, eu, pelo menos assim, na minha experiência de vítima, entre aspas, eu vejo muito assim. Tem um grupo de amigos e eles conversam entre eles. Tipo, assinar ali, ó, ela tem isso ali, tal. Eles riem, acham divertido zoarem aquela pessoa internamente. Até aí, todo mundo faz isso. Convenhamos que existem grupos de WhatsApp que são feitos para isso, inclusive, né? As pessoas praticam isso em grupos privados. Mas, entanto que isso fique privado, sabe? Seja opinião entre um grupo que compartilhe dela e fique entre eles e não faça mal pra ninguém, acho que só faz mal pra quem tá fazendo, é ok, entre aspas, né? Ok. Mas, assim, eu acho que é ali que começa, entendeu? Porque é dali que surge aquela sementinha que vai germinar. E aí, essa sementinha, ela começa a sair o primeiro brotinho quando você olha pra essa pessoa no momento público e chama por um apelido que antes era interno seu e dos seus amigos. Aí você fala, porque, sei lá, fulana, vou dar um exemplo que você não gosta, que é da menina lá que você falou, por exemplo. A menina é quadrada, pá, aí um ri, aí o outro ri, aí começa a ter mais espectadores, aí a pessoa começa a ter mais palco, né, pra poder falar. O stand-up começa a ficar ótimo, cheio de clientes, e aí ele vê que dali ele vai ter um pouco de popularidade por causa disso. Sim. Porque ele vai ser conhecido como um menino engraçadão, porque quem não tá sofrendo bullying diretamente acha divertido, porque é um episódio de comédia pra ele, né? Fulano falou isso, haha, que engraçado. E aí, o problema é que como as pessoas tendem a não ter empatia com as outras, você não se coloca em nenhum momento na pele daquela pessoa que tá vivenciando aquilo. Então, pra você, é só um episódio engraçado, ponto final. Você apaga aquilo da sua mente e vai viver a sua vida normal. Só que aquilo vai se repetindo várias vezes, porque a pessoa que teve o biscoitinho lá, que achou divertido, a pessoa deu o biscoitinho pra ele comer, ele vai querer sempre mais biscoitinho. Então ele vai continuar falando, quadrada, hahaha, e dali do quadrada começa a virar outros apelidos. Cada vez mais agressivos, porque tem um momento que o quadrado já não tem mais graça. Aí você começa a ir por outros caminhos, né? Começa tipo, quadrada, e cabelo ruim, e não sei o que. E aí você começa a ter um bando de adjetivos pra pessoa. Talvez você chegue aos finalmente, se sua raiva da pessoa for realmente de verdade, chegue ao ponto de você querer fazer aquela pessoa passar vergonha mais publicamente, caindo. Que era o que acontecia comigo. As pessoas, eu andava pela escola e essas meninas que não gostavam de mim, elas botavam o pé na minha frente para eu tropeçar e cair. Se eu efetivamente tropeçasse, chegasse a cair, era uma risada generalizada, todo mundo ria, todo mundo achava super divertido enquanto eu tava lá no chão, entendeu? Então, assim, isso começa a ser uma coisa cada vez mais violenta, entendeu? Aí é que chega um ponto em que pode acontecer até tragédias. Não só da parte do bullying, mas da parte de quem sofre o bullying. E aí a gente vai até para outro ponto agora da conversa. Quando a pessoa que sofre bullying resolve reagir. Sim. Porque ela pode reagir de diversas formas. Exatamente. Ela pode simplesmente responder, ela pode ignorar, ela pode entrar numa depressão, pode ser uma coisa introspectiva dela com ela mesma, como foi o meu caso, por exemplo. Eu não tinha nenhuma vontade de bater nessas meninas, até porque eu tinha um medo do caralho delas. Então eu preferia me afastar, preferia ficar na minha biblioteca perto dos professores que iriam me proteger.
Mas tem casos, e a gente já viu isso várias vezes na televisão nos Estados Unidos principalmente, de pessoas que sofreram bullying, que pegam arma e vão lá resolver. E elas matam outras pessoas, porque elas estão cansadas de viver aquilo. É uma via de mão dupla, né? Porque existem casos de pessoas que tiram as suas próprias vidas, porque mexe Sim. tanto com a cabeça dessas pessoas que elas realmente têm vontade de tirar a própria vida. Quando não, elas têm vontade de se vingar, e aí elas resolvem fazer mal para outras pessoas. Sim. Você pode criar novos bullers, ou você pode criar um assassino. Então, assim... E que entra a escola. Qual é o papel efetivo... A escola e pais, né? Sim. Qual é o papel efetivo da escola na relação com o bullying? E o porquê que o pai não observa isso? Porque sim, pai e mãe trabalham pra cacete pra poder colocar a criança na escola X, Y, ou pra pelo menos dar o que comer pra aquela criança. E às vezes não vai ter tempo de observar mudança de comportamento por conta de determinadas reações da escola. Não vai ter tempo, gente. A gente sabe que essa é a realidade. Também não vai pegar e botar o mundo nas costas de pai e mãe, quando que tá muito mais preocupado em botar um arroz e um feijão dentro de casa. Mas sim, tem que estar vigilante, tem que estar esperto. Falar que, desculpa até te interromper, mas eu acho que os pais são fundamentais nessa... Sim. E a mas escola, ela tem um papel social, mas com relação à pessoa que sofre o bullying e a pessoa que pratica o bullying, se os pais não fizerem nada, não há o que a escola fazer. Pois é, mas aí o que eu tô falando é com relação à observação. Às vezes, realmente, pai e mãe não vai observar, porque não tem nem a vivência psicológica. Tipo assim, não vai saber analisar uma mudança psicológica no filho. Vai achar que aquela mudança psicológica é só do crescimento. E a escola, assim, como tá ali na vivência, vai ter um papel, eu acho que superior. Eu acho que o pai, quando ele receber da escola, ele vai ter que entender como ele vai reagir. Mas eu não sei se todo pai vai estar preparado para entender as mudanças do comportamento. Eu acho que todo pai está preparado, não vai estar. Mas eu acho que os pais têm muito mais trabalho nisso do que a escola, nesse aspecto. Eu acho que Em que os momento pais você tá do falando? bullying, eles praticamente não ligam. Se não é o teu filho que tá sofrendo. Às vezes o que o bullying acontece? ele é criado por causa da falta de atenção que ele tem dentro de casa Sim. também. Também tem isso. Por isso que eu falo que os pais bullying... são muito importantes. Porque tem isso e também tem a questão, por exemplo, quando eu sofri bullying, a minha mãe foi na escola resolver. A minha mãe não permitiu que a filha dela chegasse na escola, sabe? A minha mãe, ela sempre criou uma linha de diálogo comigo. A gente sempre conversou muito. Então, o diálogo lá em casa era muito aberto. A criação que a minha mãe teve comigo me permitiu que ela entendesse as coisas que estavam acontecendo. Por isso que eu falo que os pais são importantes. E a minha mãe viajava a trabalho, trabalhava igual uma corna, como trabalha até hoje, porque ela não consegue parar de trabalhar, mas assim, ela sempre teve uma vida muito ativa. E mesmo assim, ela sentava comigo no final do dia, vamos conversar e vamos fazer as coisas juntas e vamos tentar resolver, nananã. E quando eu cheguei em casa e ela viu que não tinha jeito e que a escola não ia resolver, ela foi até a escola e ela resolveu, entendeu? Por isso que eu falo assim, os pais são mais importantes do que a escola. Porque eu sabia que na escola talvez não resolvesse, porque essa menina, no caso, que me perseguia mais, os pais dela tinham zero interesse nela. Então, não adianta a escola falar com os pais dessa garota, entendeu? Porque os pais continuam sem interesse nela. E se ela fosse castigada em casa, ela me castigaria 2 vezes mais na escola. Então, eu preferia que a escola nem falasse com ela. Mas o fato de eu ter o apoio dentro da minha casa me dava um conforto no meu coração, me dava assim uma segurança de voltar para a escola no outro dia, porque eu sabia que a minha mãe ia segurar a barra comigo, entendeu? Eu não posso contar com a escola mais do que eu conto com a minha mãe. É essa a questão. Por isso que eu falo que os pais são mais importantes do que a escola, porque os pais têm que perceber o que acontece com seus filhos dentro de casa, sabe? A gente precisa ter esse convívio, essa conversa, sabe? Precisa ter um diálogo aberto. Você precisa tentar o máximo. É óbvio, a gente sabe que às vezes é difícil. Às vezes não, sempre é difícil.
que ser pai não é uma coisa fácil, ser mãe não é uma coisa fácil, que criar filhos não é uma coisa simples, que as pessoas são diferentes, mas você precisa tentar ao máximo entender o que acontece dentro da cabeça e do coração do seu filho dentro de casa, sabe? Porque se você tiver um diálogo aberto, se vocês forem parceiros, você vai conseguir entender as mudanças e vai ver que as mudanças não são de crescimento, entendeu? É uma coisa muito mais profunda que está acontecendo. É uma outra coisa, entendeu? Por isso que eu falo. O pai, ele teria... Eu acho que o pai e a mãe, ele teria a capacidade de perceber o porquê que o filho está praticando bullying. Sim. Porque ele vai estar ali dentro de casa, a escola daria um feedback. Falar, olha, seu filho está praticando bullying. Aí ele vai parar, olhar pro filho e falar assim, ok, mas por que ele está praticando bullying? Peraí, vou trabalhar nessa questão. Porque às vezes é uma autoanálise, né? Exatamente. E a escola, mas eu acho interessante o papel da escola, eu concordo com você no que você falou com relação ao papel de pai e mãe, não tinha pensado sobre isso desse jeito, mas eu tinha pensado que o papel da escola é primordial porque é naquele ambiente ali que acontece. Sim. E a escola ela tem que saber trabalhar aquilo, assim como ela vai ter que saber passar para o pai que não soube enxergar, que é o pai da vítima e o pai do autor. A vivência de bullying que eu tive recentemente foi por conta da escola da Vitória, da minha irmã, que estava acontecendo uma situação de bullying, um bullying racial, e aí a escola interviu. O mais importante é que a escola interviu, ela fez palestras, ela sentou para conversar, mas não tinham, do outro lado, né, do lado do autor, não tinha um pai e uma mãe falando assim, vamos lá, e tá errado, e vamos repensar o que você tá fazendo, vamos entender que o amiguinho, por ser negro, não tem problema nenhum de saúde, porque ele imputava 300 milhões de problemas de saúde na menina que era negra. Então, eu não tinha esse feedback relacionado ao pai e à mãe, e foi bem complicado, porque não acabava nunca. Tanto que a peça de teatro deles é baseada completamente no preconceito racial que ela sofreu. Porque ela sofreu preconceito desde, sei lá, acho que uns 4 anos sofrendo esse tipo de preconceito e o bullying por conta disso, e por conta do cabelo, e por conta de um mundo de razões que ele inventava que ela era merecedora de bullying. E a escola, na verdade, assim, eu gostei do papel da escola, e até certo ponto eu gostei do papel da escola, até que teve um momento que a gente percebeu que não estava adiantando, né? Porque a escola tenta, a escola conversa, a escola faz palestra, a escola discute o assunto, tema de teatro do oprimido, faz tudo isso, faz uma peça de teatro maravilhosa, mas no fim não rende. Não cria resultado efetivo. Se não tiver intervenção dos pais e das pessoas que realmente importam pra pessoa. Exatamente. Não houve esse questionamento do pai e da mãe de falar assim, mas por que meu filho tá praticando bullying com aquela menina? Por que ele tá dizendo que porque ela é negra ela tem uma doença? Por que meu filho tá pensando dessa maneira? Ele quer chamar minha atenção, ele quer chamar a atenção de alguém na escola, ele tá se sentindo tão diminuído pelo fato de eu não ser uma mãe presente ou um pai presente, que ele precisa se autoafirmar no ambiente escolar. O que estava acontecendo? Poxa, se eu de fora consigo visualizar um mundo de situações que estavam acontecendo com esse menino, como é que a mãe e o pai não estavam visualizando, ou pior, sabe? Se esses pais também não pensam mesmo. Exatamente, porque agem, reflexo de... E talvez, assim, tenha um discurso mãe, muito bem trabalhado, do tipo, olha, o coleguinha negro não pode falar, que não sei o quê, mas no fundo, agem dessa forma, entendeu? Porque as crianças, elas não vêm de fábrica preconceituosas, eu entendeu? Acho que na maioria dos casos só fazem o que vem os pais fazendo. Isso já aconteceu com gente da minha família. De a criança não brincar com a outra criança porque a outra criança tinha síndrome de Down. Mas de onde veio isso, gente? Qual é o problema de brincar com a criança que tem síndrome de Down? Vai pegar síndrome de Down? Tipo assim. Sim. Isso aí não era criança. A criança não nasceu com esse filtro, com essa maldade. Nasce. Alguém falou pra ela, olha, não quero você brincando com fulano de tal. E assim, eu acho isso, sabe? Se os pais não têm atitudes, porque eu acho muito interessante quando você tem um filho, né? Eu vejo pelos meus amigos que quando eles têm um filho, eles acham que apenas o discurso já
educa e já serve, sabe? Mas as crianças, elas veem muito as atitudes, as ações dos adultos que estão à volta dela. Então, assim, se você não tiver atitude, quando você vê uma pessoa negra, você age naturalmente, porque é assim que se deve agir, porque não tem nada demais, ou quando você vê um homossexual, você age naturalmente, porque é assim que você deve agir, que não tem nada demais, ou quando você vê o pior de todos, a pessoa branca e hétero ainda por cima, que é dois problemas numa só, e aí você age normalmente porque não tem nada demais, é óbvio que a criança vai sentir que tem um negócio diferente ali. Por que minha mãe tá agindo diferente com essa pessoa aqui? Vou agir também quando eu perceber que a pessoa tem uma coisa diferente de mim. Então, assim, é muito mais que as palavras, é a atitude mesmo das pessoas que conta. Por exemplo, a minha mãe sempre falava muito assim, olha, Vitória, se espelha em você, então toma cuidado com as suas atitudes. Por quê? Ela olha pra mim, me vê como referência, ou vê X pessoa como referência. O que aquela pessoa fizer vai ter peso pra ela. Claro. Então a gente tem que vigiar nossas atitudes, porque a gente é exemplo pra outras pessoas. Queria falar um pouquinho sobre algumas indicações de leituras que abordam esse tema, né, de bullying. Não só de... Alguns deles a gente vai ver pelo aspecto também de quem pratica, não só de quem recebe. E eu vou começar falando dos mais novinhos com relação a personagem até os mais velhos. O primeiro que eu teria para indicar aqui é o livro chamado George, do Alex Dino, que ele vai contar a história de uma criança bem pequena. Essa criança, ela tem ideia na cabeça dela do que ela gosta, que são bonecas e vestidos e brincar com meninas, né? Só que o problema é que ela nasceu no corpo de um menino. Então a gente vê aqui uma criança trans que tá tentando entender por que o mundo trata ela diferente e impõe que ele brinque de carrinhos e use azul e etc. E a gente consegue perceber o que se passa dentro da cabeça de uma criança que é trans, né? Porque é uma criança totalmente normal, que gosta de brinquedos como qualquer outra. O problema é que a sociedade impõe que ela deva gostar de certas coisas que não é exatamente o que ela gosta. E aí a gente vai ver como as coisas são tão naturais e tão normais, assim. Basta a gente permitir que elas sejam dessa forma. É um livro bastante legal que eu acho que realmente todas as escolas deveriam ler e que deveria ser mais comentado por causa dessa temática, que é uma temática muito interessante. Logo depois, eu indicaria o queridinho do pessoal do YouTube, que é o Extraordinário, que esse livro ele é realmente extraordinário e sim, eu faço sempre essa mesma piada todas as vezes que eu falo sobre esse livro. Ele já tem adaptação cinematográfica, então se você quiser ver o filme é tão bom quanto o livro. Eu gostei muito da adaptação, achei muito bonito. E ele vai contar a história de um menino que ele tem uma deformidade no rosto dele. Ele tem várias cicatrizes porque ele nasceu com vários problemas de saúde e já concluiu mais de 20 cirurgias durante a vida breve dele. E ele tá pela primeira vez indo para a escola, porque ele foi educado em casa durante muito tempo e a mãe dele vê a necessidade dele, né, ir para a escola e interagir com outras crianças. O pai, a gente consegue perceber que ele é extremamente inseguro quanto a isso, ele tem muito medo que o filho dele sofra bullying e tudo mais, e a irmã dele é a melhor amiga dele e uma parceira, mas que também sofre por conta de outros assuntos. Eu recomendo bastante essa leitura, é uma leitura bem simples, bem fácil de fazer e muito gostosa, e vai falar exatamente sobre como o Og, que é o personagem principal, vai lidar com o bullying que ele vai receber quando ele for para a escola. E a forma com que ele lida com o bullying é uma forma maravilhosa. Esse livro é lindo, eu recomendo muito essa leitura. A próxima leitura é Simon and the Homo Sapiens Agenda. Esse é um livro que vai ser adaptado para filme esse ano e vai contar a história de um menino que é um adolescente, que é homossexual e que ele está se correspondendo pela internet com outro menino, no qual ele já está meio que apaixonadinho. E o menino da escola, um terceiro, ele acaba
encontrando o histórico dele aberto no computador e descobrindo sobre a homossexualidade do Simon. Ele ainda não tinha saído do armário e fica extremamente inseguro, né, com as ameaças desse menino, que acaba ameaçando o Simon de contar para toda a escola que ele é gay, na verdade, e ele não tá se sentindo pronto ainda para contar para todo mundo, então ele fica muito inseguro com toda essa situação e ele decide fazer tudo que esse menino quer para que ele não conte o segredo para a escola toda. Esse livro também é muito divertido, muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. E o último de todos é Todos Nenhum, Simplesmente Humano, que é um livro de uma sensibilidade absurdamente maravilhosa, que vai contar a história de um adolescente que tem o gênero fluido, que é um adolescente muito legal. Ele tem muitos problemas sociais, assim, até porque ele tem muita dificuldade de se entender. Afinal, um dia ele acorda se sentindo menina e outro dia ele acorda se sentindo menino. Então a gente vai ter pela primeira vez contato com um personagem com gênero fluido, que é bem interessante. Pra quem não sabe, o Rick Riordan já colocou um personagem desse na série do Magnus Chase. Então, se você quer um livro também mais leve, que não foque nisso, a gente tem, assim, agora estão começando a surgir novos personagens, assim, e é óbvio que ele vai sofrer bastante bullying por causa disso, né, porque as pessoas não sabem muito bem como tratá-lo, como falar com ele, e a gente vai acompanhar toda a terapia que ele está fazendo e como a família também vai reagir a toda essa notícia, né, do gênero dele e como ele se entende. É um livro muito tocante, muito bonito, que eu também super recomendo se você quer ter esse panorama de bullying no geral. Então a gente vai ter um livro sobre homossexuais, um livro sobre pessoas que têm uma deformidade estética, um livro sobre pessoas trans e um livro sobre gênero fluido. Todos eles abordando essa parte de bullying e de como essas pessoas estão fazendo para se entender e como nós podemos fazer a nossa parte, tentando simplesmente não julgá-las todos os dias. Primeiro eu vou lembrar de uma coisa que a gente, assim, tá na dúvida do que é o bullying. Vê aqueles filmes da Sessão da Tarde que falam sobre as escolas americanas. Você vai ter lá completamente retratado o que é o bullying. Não tem uma pessoa que não se incomode vendo aqueles filmes. Tem. A não ser que você seja completamente não empático. Então, assim, você ali tá muito claro o que é a prática do bullying, como ela acontece, o porquê ela acontece, como afeta, e afeta real. A gente tem que entender, uma vez um amigo meu falou assim, um amigo muito próximo, que é uma pessoa que eu considero bastante, ele falou assim, hoje em dia essa geração é muito mimimi. E tudo é bullying, tudo é sofrimento, tudo vai afetar pra sempre na vida. Bom, eu não faço parte da geração Y, a gente faz parte da geração Y? Não, né? X. Mas agora é Y, né? Agora é Y. Na verdade, a gente tá entre a X e a Y. A gente não faz parte da geração Y e a gente viveu bullying de cada um da sua forma, ele como sempre. Ele só não tinha um nome, né? Mas ele tava lá. Ele só não era nomeado. Mas ele tava ali. E tava ali que eu sei. Eu acho assim, você não vai saber que aquele seu amigo que você convive ou tal, enfim, você não vai saber o quanto o bullying afetou aquele cara ou aquela pessoa que você gosta muito no seu convívio numa mesa de bar. Não é naquele momento que o bullying vai dar as suas caras. Às vezes o bullying vai dar as suas caras numa situação X que vai desencadear um trauma antigo. Às vezes o bullying vai afetar numa timidez em determinados momentos, numa insegurança de se relacionar com outras pessoas. O bullying ele vai se manifestar quando ele estiver sozinho. Qualquer coisa vai criar um distúrbio, um transtorno, qualquer coisa, mas não vai ser no cotidiano, não vai ser numa situação social, raramente será. Então, às vezes, você vai falar assim, mas esse meu amigo aqui, ele sempre sofreu bullying na escola e ele tá aqui, vivendo benzaço. Então, às vezes nem tá. Às vezes, é o que eu falei, a resposta que eu dei pra ele foi essa.
Não é na mesa de bar que se manifesta consequências de bullying. É isso que você tem que pensar. Não é porque você lidou bem com bullying que a outra pessoa vai lidar. O bullying, ele existe. Não adianta você querer diminuir uma coisa para fingir que ela não existe. Ela existe. O bullying existe. As pessoas sofrem com isso. Ele é verdade. Não é porque você soube lidar com o bullying que você sofria, com uma implicânciazinha que você sofria na escola, que o bullying deixou de existir. Aquela foi a sua vivência. Você tem que ser, pelo menos, minimamente empático e entender que cada pessoa lida com situações das formas mais diversas. Então, assim, eu quando percebi que eu sofreria bullying, eu parti pro ataque. A Fro não. Ela sentou com a mãe dela e conversou e falou assim, tô sofrendo nesse sentido. Cada um vai reagir de uma maneira, assim como cada um vai sentir de uma maneira. Não adianta a gente querer colocar todo mundo dentro de uma mesma caixa. Às vezes, você tá na dúvida do que é o bullying, tá na dúvida de se aquilo tá afetando a outra pessoa, se ela tá gostando da diversão, se ela tá gostando daquele apelido que você acha engraçado colocar nela, se ela tá gostando daquela forma como você tá falando dela com outras pessoas, vê se ela tá rindo. Se só você estiver rindo, não tá maneira a zoação. Às vezes ela tá rindo só pra pertencer. Exatamente. E aí às vezes ela tá rindo, mas percebe a outra pessoa. Ou se coloca no lugar da pessoa. Você gostaria de que estivessem falando aquilo de você? Isso era uma coisa que eu sempre fazia com os meus alunos. Quando eles começavam a falar um monte de merda uns pros outros, eu sempre falava com eles assim, você imaginou se ele chegar pra você e chamar você disso? Você vai gostar? Invariavelmente eles olhavam pra mim e falavam, não. Então por que você tá fazendo isso com ele? E quando você coloca a pessoa nesse aspecto, ela para e fala, eu não sei. Exercício de empatia. Sim. É o exercício mais básico de empatia. Isso cabe em qualquer tipo de relacionamento do universo. Pai, mãe, irmãos, namorados, casados, amigos, desconhecidos, cruzou com alguém na rua, esbarrou. Moço da padaria. Qualquer um. Esse é o exercício de empatia mais básico que você pode praticar. Se coloca no lugar do outro e fala assim, será que eu estaria gostando de que estivessem falando algo nesse sentido sobre mim ou fazendo algo assim comigo? Se a resposta for não, querido, né? Autoexplicativo. Só não faça. Assim, vamos combinar que eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito se importando com a vida alheia. Enquanto todo mundo podia adotar um bando de gato que tem umas 7 vidas pra cuidar, fica cuidando da vida dos outros, sabe? Então assim, cara, na boa, pra que você vai dar pitaco na vida dos outros se não é você que tá vivendo ela? Você tem alguma coisa a ver com a vida dessa pessoa? Então, cara, na boa, pega o seu banquinho e saia de mansinho, entendeu? Você não tem que opinar em nada. Então, muito cuidado com o que você vai falar pra outra pessoa. Se ninguém te perguntou, então é porque ninguém quer saber a sua opinião. É simples assim. Pareceu a Sinara falando. Ah, mas, pô, tem que ser. Então, gente, eu acho que é isso mesmo, sabe? O negócio é a gente tá sempre tentando se colocar no lugar do outro. E a gente tem que perceber, né? Se a gente gostaria de ser tratado dessa forma, se a gente acha que é certo. Vamos tentar ser feliz sem ter que diminuir a felicidade do outro. Sabe, tentar ser feliz com o outro é sempre importante. Então, gente, vamos ficar vigilantes, principalmente as nossas crianças. Vamos prestar atenção no como as crianças estão reagindo. Vamos prestar atenção no como as crianças estão percebendo o nosso ambiente, justamente nesse momento em que está todo mundo tão polarizado, em que está todo mundo tão cheio de opinião e cheio de certo e errado. Vamos ter cuidado conforme a gente vai passar isso para as nossas crianças. Por quê? Porque eles são esponjinhas e eles vão absorver 300 milhões de informações e nem sempre vão lidar com aquilo da melhor maneira ou da maneira mais madura. Vamos entender como é que a criança vai lidar com determinadas situações. Vamos explicar para as nossas crianças que as diferenças existem. E que elas devem ser respeitadas. E que, principalmente, que elas devem ser respeitadas. Que o conceito de normalidade é muito relativo. Então, vamos deixar as nossas crianças. Sobre isso aqui várias vezes. Vamos deixar as nossas crianças livres para receberem outras crianças, não enchê-las de conceitos que são os nossos preconceitos. Deixa elas entenderem como é que são as realidades. Elas são puras demais. Então, não vamos ser seres humaninhos merdinhas. Vamos ter cada vez a nossa melhor versão.
Vamos lutar por isso aí. Hashtag não seja um merda. Muito bem, gente. Esse foi o nosso bate-papo sobre bullying e bullers e como evitá-los para não matá-los. Enfim. Ou como virar melhor amiga deles. Hoje exatamente. Hoje o nosso bate-papo foi um pouquinho mais sério pra gente falar sobre essas questões que realmente requer um pouco mais de seriedade, que merecem ser ouvidas e faladas e discutidas todas as vezes que a gente puder, porque esse assunto realmente não pode morrer. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e conta aqui pra gente se você já teve alguma situação dessa que você vivenciou, que você foi o buller ou que você sofreu bullying. Conta pra gente poder dividir as nossas histórias. A gente vai ler aqui todas as coisas que a gente receber sobre esse assunto no próximo podcast. E não esqueça que você pode mandar isso pra gente pelo e-mail contato@mulezinha.com.br, pela nossa página do Facebook, que é Mulezinha, ou pelo nosso Instagram, que é Mulezinha com 2 L's. E sem esquecer que agora nós temos um canal no YouTube. Então, se você está escutando desse YouTubezinho de Deus, não esquece de comentar aqui embaixo pra gente como que você se sente em relação a esse assunto. E eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem. Fale pra todo mundo sobre esse podcast lindo que foi feito para vocês. E nós nos vemos então na próxima quinta-feira. Afinal, quinta-feira é dia de mulherzinha. Beijo, gente! Beijo da gorda. A gente vai falar sobre o que então? Bullying? Vamos falar da vida da Sinara? A Sinara. Bullying. Ela nasceu. Vamos falar a história do bullying. Sinara nasceu dia 14 de fevereiro. Legal que ela fica quieta olhando pra cara da gente.